Bom dia, primeiro C. Bom dia, professora. Eu vou esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, para a gente começar, tá? Pessoal, então hoje a gente vai começar com a revisão de geometria. Não está no calendário a prova de geometria, mas eu vou fazer uma atividade avaliativa, eu vou montar a prova de vocês e vou passar para vocês fazerem, tá? Então a gente vai fazer a revisão agora. Vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Hoje a gente vai começar com o Teorema de Pitágoras, depois a gente vai estudar o Teorema de Tales. Carregou para vocês? Carregou. Então tá. Isso aqui são exercícios até que a gente já viu, isso aqui é para revisar mesmo, tá? Que aí são exercícios como esse aqui que eu vou fazer a atividade avaliativa de vocês. Um terreno, antes de começar, só uma pergunta. Tem alguém aqui presente na aula que tem dificuldade com a aplicação do Teorema de Pitágoras? Calcular? Ou é tranquilo para todos? Se quiser me mandar aqui no chat a resposta, pode mandar para mim ter uma ideia. Vocês entenderam a pergunta? Eu entendi, professora. Entendeu? Alguém? Eu entendo, mas mais ou menos, professora. Ah, é? Ah, então tá bom. Obrigado pela resposta, Vitor. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar claro para vocês é como aplicar o Teorema de Pitágoras. A ideia do Teorema de Pitágoras é o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. O que quer dizer isso? Em um triângulo retângulo, a hipotenusa dele ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos seus catetos, tá? Então, ou seja, se eu calculo a hipotenusa, se eu tenho uma hipotenusa que dá, suponhamos, 100, aí eu vou calcular os catetos, né? Se eu chegar numa igualdade, aí eu tenho um teorema de Pitágoras. Outra coisa, calcular a área de um triângulo retângulo é usar teorema de Pitágoras, tá bom?
Você precisa saber todas as medidas dos lados para depois você fazer todo o cálculo. Então, vamos aqui para os exercícios. Tem 7 exercícios nessa lista. E aí eu acredito que dá para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, ó, um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal, formando 2 triângulos retângulos. A metade desse terreno será cercado com 4 fios de arame farpado. Sabendo que as dimensões desse terreno são de 20 metros de largura e 20 metros de comprimento, qual será a metragem mínima gasta de arame? Se vocês pararem para pensar, ó, quais são os dados que o problema nos deu? Você tem um terreno retangular, tá? Ele foi dividido aqui pela diagonal, formou 2 triângulos. Já me faz pensar em teorema de Pitágoras. Ele tem também outra característica, que ele tem 20 metros, ó, que ele falou, de largura e 21 metros de comprimento. Então, ó, 20 de largura e 21 de comprimento. Para a gente encontrar, o que falta então a gente descobrir? O valor da diagonal. Calcular o valor dessa diagonal é calcular o teorema de Pitágoras. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, eu vou ter 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. O resultado disso eu vou somar, tá? Então, ó, hipotenusa ao quadrado a gente não conhece. A gente precisa descobrir. Vai ser igual, ó, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, é 400. Mais 21 vezes 21, 441. Somando os dois, ó, diagonal ao quadrado é igual a 841. Para mim descobrir o valor dessa diagonal, ele tem que retirar dela esse expoente. O inverso desse expoente é raiz quadrada. Então, eu jogo no segundo membro raiz quadrada no número que está lá, que no caso é 841. Raiz quadrada de 841 é 29. Entenderam? Mas não acabou ainda. Como ele vai cercar todo o terreno e ele vai ter 4 voltas de arame, eu tenho que saber todo o perímetro. E calcular o perímetro é eu somar todos os lados. Então, eu vou somar o perímetro, vai ser igual a 20 mais 21 mais 29, que é igual a 70 metros, tá? Então, ó, como esse arame, ele tem ele será 4 fios, eu vou multiplicar, então, o total em metros pelas 4 voltas. Aí eu vou precisar de 280 metros de arame para fazer todas as 4 voltas que o proprietário quer fazer, tá bom? Agora a questão 2. Vocês estão compreendendo? Questão 2. A área do triângulo que possui base medido 5 centímetros e hipotenusa 13 é igual a... Ó, vocês verem. Aqui, ó, eu tenho a hipotenusa, tenho a base, que é um dos catetos, e o outro eu não tenho, então eu vou chamar ele de x, tá? Que seria a altura desse triângulo. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 3 elevado ao quadrado. X ao quadrado mais 25, 5 vezes 5, 25, é igual a 13 vezes 13, 169, tá? Agora, para mim descobrir quanto esse cateto vale, veja bem, ó, vou isolar o x ao quadrado, igualdade, 169 eu já tenho, deixo ele quieto. O 25 está no primeiro membro, vai para o segundo, troca o sinal. E aí a gente vai ter 169 menos 25. E aí, x ao quadrado é igual a 144. Mesma coisa, ó, tira o expoente de x, vai ficar raiz quadrada no 144, e raiz quadrada de 144 é 12.
tá? Então, agora a gente descobriu o valor do cateto que a gente não tinha. Para calcular agora a área, todo o triângulo, você calcula a área, ó, base vezes a altura e divide por 2. A base é 5. A altura, que é essa parte do triângulo aqui, que é o que a gente não tinha, a gente descobriu, é 12. Então, vou ter, ó, 5 vezes 12 dividido por 2. 5 vezes 12 é 60, que divide por 2 é 30. Essa é a área do triângulo, tá? Então, questão 3, ó. Uma represa no formato retangular possui dimensões de 30 metros por 40. Qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? Então, ó, quem que eu não tenho? A hipotenusa. A hipotenusa sempre vai estar na diagonal, ó, porque ela sempre é o oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso é bem aqui. Então, eu tenho 30 metros e 40 meus catetos, a diagonal não tenho, que é a minha hipotenusa. Então, teorema de Pitágoras, diagonal ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Diagonal ao quadrado vai ser igual a 30 vezes 30 é 900, mais 1.600, 40 vezes 40, tá? Então, diagonal ao quadrado é igual a 2.500, diagonal é igual a raiz quadrada de 2.500, que é 50 metros. Então, a distância que a pessoa vai percorrer na diagonal dessa represa é 50 metros, tá? O famoso teorema de Pitágoras nos permite calcular o valor da hipotenusa e dos catetos formadores do triângulo retângulo. Sabendo que a hipotenusa de um determinado triângulo mede 10 centímetros, o cateto oposto mede 6, assinale a alternativa que contém a medida do cateto adjacente. Aplicando o teorema de Pitágoras, olha só, a gente tem a hipotenusa, 10 ao quadrado, um cateto a gente tem que é 6 ao quadrado e o outro nós não conhecemos, vamos chamar de x ao quadrado. Então, a gente vai ter 100 é igual a 36 mais x ao quadrado. Isolando o x, nós teremos 100 menos 36. 100 menos 36 é 64. Isolando agora, tirando o expoente do x, nós teremos x é igual a raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 64 é 8, tá? Questão 5. Considerando que o tamanho de uma televisão dada em polegadas corresponde ao comprimento da sua diagonal, e que no caso de televisores de tamanho normal, a largura e a altura seguem ordenadamente, a relação 4 por 3, observe e considere uma polegada igual a 2,5 centímetros, tá? Com relação à televisão plana de 40 polegadas, é correto afirmar que sua largura e sua altura são, respectivamente, vamos calcular o teorema de Pitágoras também, ó. Sabendo que a TV tem dimensões proporcionais 3 e 4, então seja 3K e 4K, o comprimento e a altura, respectivamente, então, ó, a nossa hipotenusa é 40 polegadas. Então, a gente vai ter 40 ao quadrado, vai ser igual a 3K ao quadrado mais 4K ao quadrado. O que a gente tem que descobrir? O valor do K. Então, ó, 40 vezes 40 é 1.600, igual. 3 vezes 3 é 9K ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16K ao quadrado. Então, 9K ao quadrado mais 16K ao quadrado. Somando os dois, nós vamos ter 1.600 é igual a 25K ao quadrado, tá? Então, K ao quadrado vai ser igual a 1.600 dividido por 25, que é igual a 64. Tirando o expoente de K, a gente vai ter K igual a raiz quadrada de 64, que mede 8. Então, agora a gente sabe que K é igual a 8. Agora, a gente pode determinar as polegadas, tá? As dimensões da TV. Então, 4 vezes K é 4 vezes 8, que é igual a 32. E 3 vezes K é 3 vezes 8, que é igual a 24. Então, para a gente transformar em centímetros,
o enunciado da questão pediu para a gente considerar que uma polegada tem 2,5 centímetros. Então, vamos multiplicar. 32 vezes 2,5 dá 80 centímetros. E 24 vezes 2,5 é igual a 60 centímetros. Tá? Tranquilo? Vocês querem que repete algum? Eu tô falando rápido, gente? Ou tá dando para acompanhar? Eu tô conseguindo acompanhar. Ah, então tá bom. Obrigada, Vitor, pela resposta. E os demais? Estão conseguindo acompanhar? Professora, para fazer esse cálculo aí, o que é o básico para fazer? O básico, Giovana, é você saber identificar a hipotenusa e os catetos do triângulo retângulo. Então, a fórmula é a seguinte: hipotenusa ao quadrado, tá? É igual à soma dos catetos elevado ao quadrado, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. A Lorena respondeu aqui também, obrigada pela resposta. A Giovana também por perguntar e tirar sua dúvida. Eu gosto é disso, que vocês perguntem. Aí aqui, ó, vou fazer essa questão 6, aí acho que você vai conseguir ver melhor o que eu estou dizendo, ó, Giovana. Ó, um empresário adquiriu um terreno em formato triangular. As medidas perpendiculares são de 120 metros e 160. Após a limpeza do terreno, o proprietário decidiu construir uma cerca de arame liso com 8 fios em volta de todo o perímetro do terreno. Cada metro do fio de arame é R$ 1,50. Diante das informações apresentadas, calcule o perímetro total do terreno utilizando o teorema de Pitágoras, a quantidade de metros de arames a ser utilizado e o valor do custo com a aquisição dos fios de arames. Então, a gente tem que fazer uns 3 cálculos, né? Primeiro é calcular o teorema de Pitágoras. Se a gente observar, ó, nós não temos aqui a hipotenusa, porque aqui está falando que as medidas são perpendiculares. Ou seja, essas medidas perpendiculares, elas são medidas dos catetos. Geralmente, hipotenusa vai falar na diagonal, entendeu? Então, ó, nós teremos aqui hipotenusa, como é desconhecida, vamos chamar de x ao quadrado é igual a soma, tá? Do quadrado dos catetos. Ó. Então, 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado, tá bom? E aí, 120 vezes 120 é 14.400. Mais 160 vezes 160 é 25.000. Então, x ao quadrado será igual a 40.000, tá? Basta somar 14.400 por 25. Então, retirando a raiz quadrada, o expoente de x, nós teremos raiz quadrada de 40.000. Raiz quadrada de 40.000 é 200. Acabou a conta? Não. Agora a gente precisa calcular o perímetro. Calcular o perímetro é somar todos os lados. Então, é 200 mais 120 mais 160. 480 metros. Como serão dadas 8 voltas, então a gente vai pegar 480 vezes 8, que dá 3.840. Sabendo então que o metro custa R$ 1,50, a gente vai pegar agora e multiplicar por 3.840, que vai dar R$ 5.760, que é o que ele vai gastar para pôr toda a cerca em todo o terreno. E aqui concluiu. Deu para entender? Giovana que tinha me perguntado. Deu, obrigada, muito obrigada. De nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre esse conteúdo? Lembrando que semana que vem a gente vai rever novamente, tá? Porque a nossa prova ainda será na próxima semana. Eu fiz uma confusão com os horários, mas uma coisa que eu quero falar, meninas, é que essa semana eu não vou postar atividades minhas, porque é semana que antecede a prova, semana que vem agora, e eu quero muito que quem não conseguiu colocar as atividades em dia, que possa colocar,
Porque essas atividades do Clesson vai valer 40 pontos e a prova 60. E eu vou somar as duas para concluir 100 pontos. Só que a minha média ela não é somatória, ela é aritmética, soma e divide por 2. Aí vocês me perguntam, professor, onde estão os outros 100 pontos? Os outros 100 pontos é dos simulados que vocês fizeram com a Juliana, tá? Então, quem não colocou em ordem, coloca. Você tem esse tempinho aí. Chamada Raquel. Presente. Jackson Emanuel. Presente. Giovana. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Camila. Camila. Presente. Presente. Ana Clara. Presente. Lorena. Ok, coloquei aqui, Lorena. Então, meninos, é isso. Tenha um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, tá?